minha gente linda, família sem retoques. Que saudades! Olha, minha gratidão a todos aqueles que têm cooperado aqui com o nosso canal. Amo muito vocês, muito. Na quarta-feira não foi possível aqui a postagem do nosso vídeo, mas está valendo. Hoje, sexta-feira, sextou, uma sexta-feira extraordinária, cheia da manifestação, das maravilhas desse Deus maravilhoso que nos escolheu segundo o seu amor, segundo essa graça linda, linda, linda que nos tem sido revelado a cada dia aqui no Rio de Janeiro. Céu azul, a gente já pode esperar até a próxima semana, dias com muito sol, madrugada com muito frio. Gente, aqui no Rio de Janeiro chegou a marcar 8,5 na temperatura. Mas tem muitos anos que a temperatura não cai tanto aqui, mas está valendo, porque esse nosso Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ontem eu acompanhei a nossa querida Jaque, o nosso irmão Geraldo, no bate-papo. O bate-papo foi maravilhoso, foi tremendo, encorajador, como sempre. Sabe, aquela conversa que rende e que traz para você refrigério, que traz para você segurança, que traz para você maturidade espiritual, gente. E hoje, seguindo nessa mesma linha de conversa, a gente vai falar aqui no nosso bate-papo. Não sei se você reparou no nosso tema, né? Eu coloquei assim: vencer ou ser vencido, você que escolhe. Olha isso, gente. E é claro que a gente vai usar como apoio a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, seu filho na verdade, Timóteo. Eu sempre estou encorajando, né? Aliás, nós sempre estamos nos encorajando a estar meditando, sabe? Agora com olhos iluminados, com a mente exercitada nesse Cristo maravilhoso, nós estarmos sempre meditando nas cartas que o apóstolo Paulo, ele escreveu às igrejas, porque são cartas, gente, que passam maturidade espiritual, são cartas esclarecedoras, são cartas reveladoras, né, que trazem revelação. E assim, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito experiente com essa graça. Isso não foi de uma hora para outra, isso levou um tempo, ele foi exercitado, ele foi experimentado e chegou ao patamar que ele chegou, e a gente vai ver isso nesse trecho dessa carta que ele escreveu para Timóteo, porque de verdade ele foi um homem escolhido. A vida do apóstolo Paulo teve um propósito nessa terra, por isso nós estamos aqui como promotores, como multiplicadores dessa graça maravilhosa que foi revelada a ele, né? Ele tinha também uma vocação específica, um ministério específico, e à medida que ele ia crescendo na graça, no conhecimento desse Deus maravilhoso, ele ia avançando, gente. Ele ia avançando no seu patamar, ele ia avançando no seu nível de intimidade com esse Deus. E quando ele chega aqui nesse finalzinho, ele deixa mais uma palavra de encorajamento para o seu filho Timóteo. E é nessa carta, né, nesse trechinho, que a gente vai basear aqui o nosso bate-papo. Mas deixa eu também agradecer a você, gente, porque nós somos 10.700 inscritos, sabe? Alcançamos nessa semana que iniciou, e a Jaque está muito feliz, eu também estou muito feliz, saber que nós estamos, sabe, alcançando corações com esse bate-papo tão leve, com essa nossa conversa, e saber que esse bate-papo, ele tem gerado frutos, ele tem gerado homens e mulheres encorajados, sabe, a romper com o sistema religioso e a viver o poder dessa graça maravilhosa. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês, cooperadores, tá bom? Aqui da nossa família. É a nossa família, gente. É a nossa família Graça Sem Retoques. Então, meu muito obrigado. Você que deixa o seu comentário. Eu ainda não pude conferir o comentário da segunda, mas daqui a pouco estou conferindo aí o recadinho que você me deixou. Após esse vídeo, após você assistir, deixe o seu comentário, tá bom?
Compartilhe se você quiser e puder. Assina, ativa aí o sininho. Faça segundo esse Deus maravilhoso inclinar o seu coração a fazer. Mas fica aqui conosco, porque esse bate-papo certamente vai gerar muitos frutos para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Assim é. Então agora, sem mais delonga, vamos até esse texto que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Timóteo, no capítulo 4. É um trecho muito conhecido nosso, a partir do versículo 6, que diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, Timóteo. Eu completei a carreira, Timóteo, e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Esse trecho aqui, a quem nunca ouviu, né, gente? Quem nunca se emocionou em ler, ao meditar nesse trecho que o apóstolo Paulo, ele está aqui no momento de despedida, ele está aqui no momento de... Essa carta é uma carta que vem cheia de encorajamento ao seu filho. Ele fala para Timóteo não desistir, ele fala para Timóteo continuar firme na fé, ele encoraja Timóteo a observar mais, a ponderar, a ver suas limitações, a ver aqueles que estariam ao seu lado. E ele chega aqui no final, ele diz: olha, Timóteo, eu tenho uma coisa para te falar. Eu combati o bom combate. E ontem foi falado sobre isso. E nosso irmão Geraldo e a Jaque falou sobre isso. O que é esse bom combate, gente? Que bom combate é esse? Esse bom combate, gente, a gente tem todos os dias. Todos os dias, quando a gente amanhece, abre os olhos, né? Existe uma diferença. Ontem eu estava até falando com a minha filha. Existe uma diferença entre você acordar e abrir somente os olhos, né? Quando nós estávamos na religiosidade, eu bem me recordo que eu só abri os olhos. Perdão, é isso mesmo, eu só abri os meus olhos. Acordar mesmo, eu só pude acordar para viver quando essa palavra me foi revelada ao coração, quando eu comecei a entender o que é viver graça de Deus. E quando a gente começa a entender o que é viver, a gente começa a entender que viver nessa graça, sobre os cuidados dessa graça, dessa palavra maravilhosa, é viver um bom combate todos os dias, gente. Todos os dias nós temos um bom combate da fé, em algumas áreas da nossa vida, quiçá em todas as áreas da nossa vida, gente. Viver o bom combate da fé é algo assim que nos gera, né? Nos inclina a conhecer ainda mais o coração de Deus e o que Ele já tem perfeitamente preparado para cada um de nós. Então, viver o bom combate da fé, a gente vive e vence todos os dias. Porque em tudo nós somos chamados de mais do que vencedores, gente. Em tudo, em todas as coisas. Não interessa o grau de dificuldade que você venha passar, o tipo de situação que você está passando. Tenha sempre uma convicção dentro de você que você já venceu, porque para isso Deus te separou. Deus nos separou como mais do que vencedores em todas as coisas. Isso não dependeu de nós, isso dependeu puramente dele. Foi ele que decidiu. Foi ele que decidiu nos coroar com vitórias, com um caminho de triunfo. Só que para isso eu tenho que viver. Algumas dificuldades vêm até nós que a gente tem a sensação de que a gente não vai conseguir superar. A gente tem aquela situação, já passei por tantas situações, gente, que eu falei, pronto, dessa eu não saio mais. Dessa situação a minha mente não sai mais. Dessa situação o meu coração, que é a nossa mente, nunca mais vai se recuperar. E isso não era verdade. Isso era o que os meus olhos físicos me mostravam. Isso era o que o meu corpo finito, as minhas emoções me mostravam. A realidade era que diante daquela situação, Deus estava me amadurecendo. Deus estava me ensinando a depender cada dia mais dele. Deus estava me experimentando. Porque Deus, ele nos conhece, gente.
Quem não conhece somos nós. Nós não nos conhecemos. Não sabemos a que ponto o que somos capazes de superar ou não. A nossa estrutura, sabe? Como nós estamos bem treinados nesse Cristo maravilhoso. A gente só conhece passando pelas dificuldades. E, gente, viver, principalmente agora, nesses dias, o dia chamado hoje, o dia oportuno que nos tem apresentado, tem sido dias com muitas dificuldades, mas com essa palavra maravilhosa, a gente começa a se exercitar nas dificuldades e a gente consegue forças e armas da luz nesse Cristo maravilhoso para superar qualquer obstáculo. Então veio o apóstolo Paulo, olha isso naquele tempo, onde eu acredito que não existia muitas ferramentas para você superar as dificuldades. A única ferramenta e a maior de todas que o apóstolo Paulo tinha, e era o que ele deixaria agora para apresentar a Timóteo, era esse Cristo maravilhoso e essa graça maravilhosa. É a maior e a melhor ferramenta que nós temos. A gente precisa a cada dia. Acordou, abriu seus olhos nessa graça maravilhosa, entendeu o tipo de situação que você está vivendo, o dia chamado hoje que você está vivendo com as suas oportunidades, é se armar com as armas da luz, que nós já conversamos aqui, que é inteligência emocional, inteligência espiritual, sabedoria, mansidão. Nem sempre isso é fácil, mas é possível. Não é isso? Coragem, fé, alegria, tudo isso são ferramentas, são armas que esse Deus nos tem revelado para viver o bom combate do dia a dia, gente. O bom combate da vida é viver. Então o apóstolo Paulo, ele chega aqui para o seu filho na fé, Timóteo, e diz, olha, eu combati o bom combate. Primeiro testemunho em Cristo que o apóstolo Paulo dá antes da sua partida. Ele fala, olha, eu consegui, Timóteo. Se eu conseguir, você consegue também. E eu quero nessa manhã estar falando com você que se eu consigo superar as minhas dificuldades de todos os dias, que são gerados, eu abro os meus olhos, gente. Eu acordo, na verdade, e eu já tenho muitas dificuldades para enfrentar aqui. São dificuldades, né, que são impostas por motivo de eu estar dentro de uma comunidade onde as dificuldades já estão inseridas no lugar. São dificuldades aqui dentro do meu lar, são dificuldades com a minha filha, com a minha neta, são dificuldades comigo, são dificuldades com a minha parentela, mas em nenhum momento existe um desejo de desistir dentro de mim e que não haja também dentro de você. Que você possa continuar nesta graça maravilhosa, porque o que me dá força, o que me dá energia, o que me traz fôlego para continuar é essa palavra. É saber que em nenhum momento eu estarei só. Então você precisa ter isso muito bem resolvido na sua mente. Que você foi chamado a viver essa graça e que essa graça ela vai te sustentar e vai te levar até o fim. Haja o que houver. Seja qual for a situação que você tenha que superar, você tem essa graça a seu favor. E isso precisa ficar muito. Você precisa alcançar um grau de convicção muito grande. Porque senão daqui a pouco você está parando no meio do caminho. Porque dificuldade, gente, faz parte do nosso dia a dia. Só que algumas pessoas têm uma forma diferente de lidar com elas. Eu tenho a minha forma de lidar com as minhas dificuldades. Você vai ter as suas formas de lidar com as dificuldades que aparecerão. Mas o que a gente tem em comum? O poder dessa graça que nos foi revelada. O poder da palavra de Deus. O poder desse Deus maravilhoso que habita em nós. Então a diferença está aqui. À medida que você vai vivendo, à medida que você vai sendo experimentado, à medida que a dificuldade vem, você vai sendo treinado nessa graça maravilhosa e você vai tendo mais facilidade para lidar com algumas situações. O seu raciocínio se torna algo mais rápido.
ele se torna um raciocínio mais rápido. Você começa a encontrar soluções mais rápidas. Você consegue encontrar, mesmo em um beco sem saída, sabe? Nessa graça você consegue encontrar uma saída. Se não houver uma saída, você vai gerar uma saída através desse conhecimento. E é assim todos os dias, gente. Todos os dias nós temos um bom combate da fé que já foi vencido lá na cruz. Sabe? Então, o que nós temos que fazer? Aprender a lidar com essas situações e viver. Cris, olha, hoje eu estou muito triste, hoje eu já chorei demais, hoje eu me vejo sem sair. É só hoje. Não estique isso para amanhã. Não estique isso para depois. É uma dificuldade que nós temos também. Sabe? É pegar a situação que a gente chama de problema e deixar com que aquela situação vá se esticando. E aquela situação que até então era uma situação pequena, ela vai crescendo à medida que eu vou dando lugar para aquela situação, à medida que eu vou deixando aquela situação crescer. Então, surgiu a dificuldade, você já tem que ativar a mente de Cristo e ver como você vai lidar com aquela situação ali. Olha, é uma situação emocional, é uma situação com o filho, é uma situação com o esposo, é uma situação no meu trabalho, é uma situação de falta de trabalho, é uma situação comigo. Identificou aquela situação, você já precisa ter a mente de Cristo ativada para saber como você vai lidar com aquilo ali. Nossa, mas essa situação, Cris, é uma situação, você nunca passou por isso, tudo bem. Eu também tenho situações que você talvez não tenha passado. Mas o que nós temos? Nós temos o poder desta palavra. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade, que nos deu uma liberdade. Não é espiritualizar tudo, gente. Porque isso também é uma situação que também nos atrapalha bastante. Tudo nós queremos espiritualizar. Queremos colocar tudo para Deus resolver, quando na verdade nós é que temos que trazer uma solução. Por isso que nós temos uma mente. Por isso que nós temos que ter inteligência, sabe, ativa, sabedoria para trazer a solução, porque nossa família espera que venha a partir de nós uma solução para o problema que está sendo ali apresentado. Cris, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Já bati em todas as portas, já fiz de tudo e nada aconteceu. Bom, aí nesse caso, existe toda uma necessidade e dependência desse Deus maravilhoso. Cris, eu estou desempregada, mas eu sei fazer um bolo. Bora fazer o bolo. Bora botar esse bolo para vender aí. Cris, eu tô com dificuldade financeira, mas eu sei fazer um biscoito maravilhoso que a minha avó sabia fazer. Bora colocar esse biscoito aí pra rua. Cris, eu estou passando por uma dificuldade financeira, mas eu não sei fazer nada. A internet está aí, gente. A internet está nos ensinando a fazer muita coisa. Você não precisa nem sair de casa. Mas, Cris, eu estou aqui, mas eu não tenho nem internet. Bate na porta desse vizinho, é só hoje. Bate na porta dessa vizinha, é só hoje. Vizinha, faz aí um biscoito que eu vou sair para vender pelas ruas. Gente, eu vejo a minha filha fazendo isso. É o nosso ganha-pão. Eu não posso nem abrir minha boca para reclamar, porque aprove ao Senhor me dá um dom nessa área de bolo, de doce, de salgados. A gente cai para dentro, é o que tem para hoje. Mas muitas das vezes nós temos essa dificuldade para a gente se adaptar naquele dia chamado hoje. A gente não aceita, a gente fica triste. Poxa, eu já tive tanto, eu já fui assim, eu já fui assado. É outra dificuldade que nós temos. Tá, você já teve, você já foi, mas no presente dia de hoje, a dificuldade é outra. O que tem para ser vivido é isso aqui. É isso que o nosso querido apóstolo Paulo estava ensinando ao nosso querido Timóteo. Haveriam situações que ele ia precisar superar. Haveria situações no ministério dele que ele ia ter que aprender a lidar. Então ele vem com essa palavra de encorajamento, ele diz, olha, o meu tempo aqui já está acabando, a minha partida é chegada, mas eu consegui vencer o bom combate, eu completei a minha carreira. Olha isso, gente. O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência de uma carreira que ele tinha que completar. Cristo começou quando ele nos escolheu.
de antemão. E aí? E aí nós temos uma vida aqui na terra para completar uma carreira com uma proposta maravilhosa, uma proposta de triunfo, uma proposta de viver dias extraordinários, dias muito melhores e um futuro maravilhoso. Era essa a proposta, foi essa a proposta que nos foi apresentada quando nós fomos apresentados a essa graça maravilhosa. E o apóstolo Paulo, com todas as suas dificuldades, gente, eu não queria estar na pele do apóstolo Paulo, porque foi um homem que ele passou pela perseguição da igreja, ele passou por perseguições no meio do seu povo, no meio dos seus patrícios, perseguições, ele foi abandonado, sabe? Ele tinha N motivos para seguir uma carreira entristecida, ele tinha N motivos para parar pelo meio do caminho. Mas ele chega aqui com essa consciência: olha, Timóteo, eu completei a minha carreira. Até onde dependia de mim, eu fui até o final. No que dependia de mim, eu dei o meu melhor. No que dependia de mim, eu consegui, nessa graça maravilhosa, alcançar. E muitas das vezes não é o que acontece com a gente. No que depender de mim e de você, nós temos que fazer ainda que com poucas forças. Hoje, nessa graça maravilhosa, gente, o que não nos falta é força. Nessa graça maravilhosa, o que não nos falta é convicção. Nessa graça maravilhosa, o que não nos falta é fé, é fôlego, é alegria, é gozo de viver. Nem sempre a minha mente estava preparada para observar o céu lindo, um dia maravilhoso que iria chegar. Mas esse Cristo maravilhoso, ele foi me treinando. Eu tenho sido treinada diuturnamente, gente. E isso me deixa muito feliz, porque eu sei que em todo o tempo esse Cristo, ele é comigo. Então entenda as situações que você está passando, independente do grau, como um treinamento em Cristo. Sabe que esse Cristo, ele é com você. Você não conhecia esses dias difíceis, mas o Senhor, ele bem já conhecia. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, gente. O nosso Deus, ele é um Deus tremendo. Eu não conhecia os dias que eu passaria com tanta dificuldade aqui na comunidade, mas essas dificuldades têm gerado em mim um bem muito maior, uma satisfação muito maior. Saber que em todo o tempo eu tenho a companhia de Cristo. E outras pessoas que esse Cristo maravilhoso tem enviado para mim, sabe, para o meu caminho, para o caminho da minha filha. Em tudo eu tenho visto o cuidado do Pai, sabe? Do acordar ao deitar. Eu sei que você nessa manhã está sendo despertado a fazer isso também, sabe? A olhar, a abrir seus olhos, a acordar de verdade nessa graça, a olhar para as situações ao seu redor, para o que você está passando e saber que Cristo, ele é contigo. E ele vai começar a gerar em você insights, ele vai começar a gerar na sua mente sinais, ele vai começar a gerar luz, ele vai começar a enviar pessoas para o seu caminho, ele vai começar a te ensinar, sabe, a manifestar dons que já estão dentro de você, não só dons espirituais, claro, também são bem-vindos, mas dons naturais. Olha, esse Cristo, ele não vai te deixar a ver navio, ele não vai te deixar na metade do caminho em nada, porque esse Deus, ele é completo, ele nos completou. A plenitude de Deus, ele é conosco, creia nisso. E aqui no finalzinho, eu vou ler até aqui, ele diz, olha, eu guardei a fé. Olha isso, gente. Esse momento que o apóstolo Paulo fala, olha, eu guardei a fé, é para mim um dos momentos mais bonitos. Porque ele já estava chegando no final, já estava sendo entregue a libação, mas ele sabia que ele ainda tinha aquela fé bem guardada e que ele queria seguir ali, continuando no seu chamamento, entendendo que tudo que ele passou valeu a pena. E ele diz, olha, eu guardei a fé. Guardar a fé para nós, gente, é manter a nossa mente bem guardada nessa graça. É entender que nós fomos chamados a viver o poder dessa graça, haja o que houver. Independente dos obstáculos, independente das situações que nós venhamos passar, que nós tenhamos que superar, fé
fé precisa ser bem guardada aqui na mente de Cristo. É não abrir mão da sua confissão. É não abrir mão de viver cada dia, mesmo com as suas dificuldades, mas com a sua mente bem guardada nessa fé maravilhosa que é o poder da graça. O apóstolo Paulo disse a uma das igrejas que esse evangelho, ele é poder. Saber aonde colocar sua fé, aonde guardar sua fé de suma importância para os nossos dias. Quer ter um dia de vitória, quer ter uma vida de vitórias, saiba onde guardar a sua fé. Não coloque a sua fé em qualquer coisa. Sabe? A religiosidade, desculpa, eu tô correndo um pouquinho aqui. A religiosidade nos ensinou a pegar a nossa fé e guardar de qualquer jeito. Nós pegávamos a nossa fé e colocávamos em um homem. Achávamos que o homem, tal chamado pastor, tal chamado pastora, missionário, eram capazes de guardar a nossa fé. Mas não é nada disso. E essa fé religiosa nos levava a subir, a descer montes, nada contra quem faça, tá, gente? Querem fazer, façam segundo a sua vontade. Mas para viver o poder dessa graça, você precisa ter uma convicção muito grande de onde guardar a sua fé. E a nossa fé está num Cristo vivo. O nosso Cristo, ele ressuscitou. O nosso Cristo, ele colocou sobre nós o poder dessa graça, que é um favor imerecido. E nesse favor imerecido, você é chamado a viver uma vida em abundância. Viver, gente, não é ser uma pessoa, um homem ou uma mulher religiosa. Esquece a religiosidade. Esquece o legalismo. Viva uma vida. Tenha uma vida com satisfação. Sabe? Seja feliz. E isso só pode ser possível quando você tem onde guardar a sua fé. E a nossa fé é bem guardada aqui, ó. Na mente de Cristo é onde fica o nosso coração. As nossas emoções precisam estar bem guardadas juntamente com essa fé. Então o apóstolo Paulo chega para Timóteo e ele diz, olha, eu guardei a minha fé. E nessa manhã nós nos juntamos como família da fé para dizer, a nossa fé está bem guardada, arraigada nesta graça maravilhosa. Para nós não serve outra coisa, gente. Para nós é viver graça de Deus, favor imerecido que nos chegou. Saber que fomos predestinados, escolhidos, que fomos chamados para viver essa graça maravilhosa é o que nos faz guardar de verdade a nossa confissão e a nossa fé. E nessa fé somos imbatíveis e somos também incorruptíveis. Nessa fé nós estamos inabaláveis. Não vou estender muito o nosso bate-papo, que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa viver. Eu já creio por fé que amanhã nós seguiremos num bate-papo. Vou contar mais um pouquinho das minhas aventuras e desventuras, mas eu quero dizer para você que essa sexta-feira já é a melhor sexta-feira das nossas vidas. Então viva, sabe? Tire o melhor aproveitamento que você puder dessa sexta-feira, porque essa sexta-feira, quando chegar meia-noite, ela já não será mais sexta-feira. Então o dia a ser vivido e a ser aproveitado é cada segundo, é cada momento. Então seja feliz. Assim é, se você quiser e puder, gostou do nosso bate-papo? Deixa aí o seu comentário, ativa o sininho, compartilha, deixa aí o seu like e vamos que vamos, hein? Nós não podemos parar. Somos chamados a completar, a combater e a guardar essa fé maravilhosa. Tá bom? Eu te espero amanhã, hein? Graça e paz.